Salmo 116. Eu vou pedir muito sua atenção, porque eu vou fazer um esforço grande de resumir este salmo. Mas isso não é fácil para mim, porque vai ser uma mensagem mais expositiva. Salmo 116. Você achou? Se você está com sua Bíblia online, ligue ela. Ligue sua Bíblia. Ok? Podemos ler? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram e as angústias do Sheol vieram sobre mim. Outra tradução diz: e as angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Outra tradução diz de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que na minha precipitação eu disse: estou aflito, muito aflito. E em pânico, não, errei aqui. Eu criei, ainda que tenha dito: estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. E outra tradução diz: todos os homens são mentira. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença do seu povo. O Senhor vê, agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Nós te agradecemos, Pai, por tua palavra, como ela é tão rica. E nós queremos mesmo dizer: Espírito Santo, as imaginações humanas não podem revelar a tua palavra, mas o teu Espírito pode. E nós pedimos que essa palavra venha ao meu coração como revelação, que o caráter do Senhor seja revelado a mim, ao meu irmão, minha irmã, cada um que está aqui, e que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar verso por verso. Uma introdução para vocês saberem sobre esse salmo. Esse salmo, ele faz parte de um conjunto de 6 salmos, que são chamados de Halal egípcio. Halal é a introdução da palavra aleluia em hebraico, halal. Yah é Jeová, aleluia. Esses 6 salmos são chamados então salmos de Halel do Egito. O que isso quer dizer? Esses salmos, em algum momento da história do povo de Israel,
começou a ser cantado quando o povo de Israel celebrava a Páscoa. Vocês lembram da Páscoa? Lembram bem? Que a Páscoa foi aquela noite em que o povo de Israel foi livre e o anjo da morte não matou os israelitas. E foi a noite da libertação. Deus disse para eles: vocês vão comer uma comida rapidamente, a comida vocês vão comer com pressa. O Senhor tinha pressa de tirá-los do Egito, onde eles viveram escravos, certo? E agora, o Senhor disse: vocês vão comer, à meia-noite, o anjo da morte vai passar. Quem tiver nos umbrais da sua casa o sangue do cordeiro passado, o anjo vai passar e não vai matar os primogênitos. Daí veio a palavra Páscoa, passar, passagem. A Páscoa significa passagem. Foi a passagem que o anjo da morte veio e não atingiu o povo de Israel. Não atingiu não só o povo de Israel, todos aqueles, inclusive egípcios, que creram no Deus de Israel, também foram libertos. A passagem, a Passover, a Páscoa, passagem. Então essa comida eles comeram, um cordeiro foi morto, cada família comia, e às pressas saíram do Egito, sendo levados pelo Senhor para a jornada rumo à terra prometida. Essa era a Páscoa. E em algum momento, depois de Moisés, o povo de Israel começou a recitar 6 salmos na Páscoa. Então, quando tinha todo ano a festa da Páscoa, você está comigo? Antes da ceia, antes daquele jantar, eles cantavam o Salmo 113 e o Salmo 114. Peço a vocês depois que leiam em casa. Então, está tudo pronto para a ceia, está tudo pronto para a festa da Páscoa, para relembrar o livramento que Deus deu, e eles primeiro cantam o Salmo 113 e o Salmo 114. Ao final da comida, eles cantavam o Salmo 115, 116, 117 e 118. Jesus muito provavelmente cantou esses salmos, esses 6 salmos que faz parte da festa da Páscoa. Por quê? Tanto lá em Marcos 14, 26, quando lá em Mateus 26, se diz que Jesus, após eles terem ceado, o que eles fizeram? Cantaram um hino. Esse um hino não era só uma música, eram 6 músicas desses 6 salmos de louvor, de halel, de aleluia, louvor. Halel, aleluia, louvor, são os mesmos sentidos. Você entendeu até aí? Está claro o que eu estou falando? Então Jesus muito provavelmente cantou porque era prática, e ainda hoje é prática, o povo judeu fazer isso que eu estou falando para vocês agora. E no caso de Jesus, isso toma uma dimensão muito mais profunda, que eu não vou falar agora, mas deixar para você pensar. Imagine Jesus cantando este salmo, o 116, sabendo que em poucas horas ele começaria o seu sacrifício, o seu martírio, o seu sofrimento. E quando você vai ver o salmo, você vai ver que fala-se de morte, fala-se de angústia do inferno, fala-se de coisas terríveis, assombrosas, e que Jesus cantou, mesmo antes de ir para a cruz. Ele sabia que falava a respeito dele também, mas isso é para você ver depois com mais calma. No momento, o que nós queremos é tentar entender este Salmo 116. Não se sabe quem foi o autor. É uma incógnita que ninguém sabe. Só se sabe o seguinte, que em um determinado momento, no livro dos Salmos, que chamava também livro dos Saltérios, que era livros para cânticos, foi agregado esses salmos no Saltério, nos Salmos, e começou-se a ter essa prática que até hoje eles têm, o povo judeu. Possivelmente ele pode ter sido um salmo de Davi, mas
não há como afirmar. O que importa é que ele está aqui nas Escrituras e que ele revela uma pessoa, certamente alguém de influência dentro de Israel, que está passando por um momento terrível na sua vida. E nós vamos então caminhar agora um pouco, olhando verso por verso, como estava a alma deste homem. Qual era o raio-x da alma dele, o que ele sentia, o que ele pensava, o que era o seu sofrimento, o que eram as suas angústias. E a gente vai mergulhar no coração e na alma deste homem angustiado, mas que encontrou graça na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Amém? Você está comigo? Diga amém. Nós não sabemos a causa dessa angústia, não sabemos se ele tinha perdido um ente querido, não sabemos se ele estava debaixo de um inimigo muito forte que estava esmagando a alma dele, nós não sabemos se era um problema, uma dívida horrível, nós não sabemos o que aconteceu, mas a coisa que ele passou era muito grave. Veja lá, verso 7 diz assim: retorne ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem te feito muito bem. Ora, se agora aqui, eu vou entrar nesse tema mais com calma, ele diz retorna ao teu descanso, é porque antes do descanso ele estava o quê? Aflito. Antes do descanso a alma dele estava agitada. Você já passou por isso? Você passa aquela noite toda agitada, sua alma agitada, você está querendo dormir, não consegue dormir, sua alma não tem descanso, aí entra o dia, você está pensando naquilo outro, sua alma está dando voltas e voltas e voltas, e você quer dormir, quer conciliar o sono e não consegue. A alma dele estava assim, agitada. É horrível essa sensação. Eu vivi essa sensação de um modo terrível lá na Índia, quando eu tive uma crise de transtorno bipolar. Que coisa horrível, eu não conseguia dormir, eu tentava dormir, não conseguia, entrava dia, entrava noite, eu não conseguia dormir, minha mente não parava, era pensando, a alma sem descanso. Coisa terrível. Coisa horrível é uma alma sem descanso. Como é bom descansar, sim ou não? Você chega às vezes do trabalho, de uma luta, toma aquele banho gostoso, é uma nova força, sim ou não? Aí você passou um dia ou dois sem dormir, e aí dormiu bem, que coisa maravilhosa. Até aí nós estamos juntos? O verso 8 diz assim: pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Ora, se ele foi livre disso, é porque antes dele ser livre, ele sentia a morte por perto. Tu me livraste da morte. A sensação que ele tinha era de morte. Ele estava rodeado por uma sensação de morte. O verso 8 induz-nos a ter essa conclusão. Ele diz: as lágrimas de tristeza se derramavam. Tu me livraste das lágrimas. É porque ele estava em lágrimas de tristeza, lágrimas em que, sabe, aquela lágrima que não dá para reter. Sabe o que é isso? Aquela lágrima que você, mais que você diga não, mas vem e explode. Lembro quando minha mãezinha morreu, nós, os filhos se reuniram, ela estava ainda no hospital, eu fui lá, enfim, e eu lembro que uma irmã minha, muito preciosa, até aí estava, mamãe faleceu e tal, aí quando ela foi e veio, até ela estava inteira, de repente, foi assim forte, ela desabou, as lágrimas vieram com força, as lágrimas não puderam ser detidas. Esse homem estava em tempos de lágrimas. E ele diz: tu me livraste os pés de cair ou de tropeçar. Imagina,
essa ideia dos pés de cair ou de tropeçar, ela pode ser tanto espiritual quanto física, realmente. Perto de um despenhadeiro, uma situação que armaram para ele, uma armadilha que armaram para ele, que o inimigo fez contra ele, um inimigo. Mas o Senhor livrou os pés dele. Então, ele estava rodeado da morte, rodeado de lágrimas, e os pés sem forças, ao ponto de tropeçar e cair. No verso 10, ele diz assim: estive muito aflito. Aflito. Você sabe o que é aflito? Sabe o que é aflição? Tem algumas aflições que a gente consegue até lidar mais ou menos, mas tem outras que nos derrubam, sim ou não? Aflição, ele diz, eu estava aflito. Esta era a situação do salmista. No verso 16, olha aí, vai acompanhando comigo, vamos ver a escritura. Soltaste as minhas ataduras. Ele estava atado. Você está comigo? Ele estava atado, em atadura. Que coisa terrível. Então, eu só quero que você pare e pense: que drama é esse que este homem viveu, meu Deus? Que coisa horrível, nós não sabemos o que é, mas só podemos dizer, era algo muito grave, ao ponto de ele dizer, as cordas do inferno de mim se apoderaram, as correntes da morte me cercaram. Que aflição, que aflição. Irmãos, isso aqui é a vida como ela é. A vida tem tempos de sorriso, tempos de alegria, tempos de brincar, tempos de abraçar, mas a vida também tem tempos difíceis. Talvez hoje eu não estou passando um tempo tão difícil, talvez você, ou talvez você está num tempo difícil, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar coisas que vão desafiar a nossa alma, como desafiaram a alma deste salmista. Então, nessa situação, o que é que esse salmista nos diz, nos ensina? O que é que eu aprendo diante de tanto drama, de tanta angústia? O que é que eu aprendo com esse salmista aqui? Que eu devo pôr em prática para me superar as cordas da morte, as angústias do inferno, a aflição, as lágrimas de se derramarem tão copiosamente sem consolo, a falta de força, o nocautear da vida. O que eu faço diante disso? O salmista fez algumas coisas bem práticas. Primeiro, verso 1 diz assim: eu amo o Senhor porque Ele ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele suplicou ao Senhor. Súplica, irmãos, não é uma oração. Senhor, abençoa papai, abençoa mamãe, fortalece meu filho, pai, faz isso ou aquilo. Não. Súplica é algo que vem de dentro das entranhas. É a alma desesperada e dizendo: socorro! É a alma no pó, é o coração no pó dizendo: socorro, Deus! Eu não estou aguentando isso, Pai. Eu não sei como enfrentar isso, meu Pai. Eu suplico. Aleluia. É súplica, é da alma, é das entranhas. Nessas orações que nós nos acostumamos, a gente sabe fazer rapidinho, sabe? Aqui não é essa oração. Essa é a oração que você se coloca num canto, se joga no pó, derrama suas lágrimas, fala com o Senhor a sua dor, abre o coração com o Senhor e suplica. Amém? Você pode dizer aleluia? Então a primeira coisa que ele faz, ele suplica. No verso 4, segunda coisa que ele faz: então clamei pelo nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Segunda coisa que ele faz, estamos juntos aqui? Você está comigo? Segunda coisa que ele faz, ele diz: eu clamo ao Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Ele clama,
ele invoca o Senhor, ele invoca o Senhor, ele busca o Senhor, ele clama, clamei pelo nome do Senhor, ó Senhor, te suplico, livra a minha alma. Oração simples, profunda, não daqui da mente, da alma. Não oração rebuscada, a oração que às vezes não tem nem como falar. Você sabe que oração é essa? Que você não tem nem o que dizer. Eu passei uma temporada em minha vida, ainda jovem, tão difícil que para mim o inferno estava me chamando para todo lado, para ir para o mundo, para o pecado. E eu lembro que eu me ajoelhava ao pé de minha cama, eu só conseguia dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe cair no mundo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o Senhor teve misericórdia. Mas Ele, então, chama pelo nome do Senhor. Ele suplica, Ele chama pelo nome do Senhor. Há um teólogo chamado David Guzia. Ele fala uma coisa interessante sobre a oração do salmista neste salmo. Primeiro, uma oração diretamente ao Senhor. Não foi a oração de dar voltas. Ó Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Então, uma oração primeiro, direta. Segunda coisa interessante, uma oração profundamente sentida, expondo a profundidade da alma, da dor, da angústia, do sentimento. Eu te imploro, eu te suplico, ó Senhor, eu te rogo. A alma está ali se rasgando diante de Deus. Nós não estamos lidando apenas com racionalidades, nós estamos lidando com o homem na sua angústia mais profunda, e ele se dirige ao Senhor e diz: Senhor, eu te suplico. Amém? Então foi uma oração direta ao Senhor, uma oração profundamente sentida. E uma oração diretamente ao ponto da necessidade. Qual era a necessidade? Livra a minha alma. Diga comigo: livra a minha alma. Então, súplica direta ao Senhor, profundamente sentida, eu te imploro, diretamente ao ponto, é a minha alma que está debaixo de cordas da morte e do inferno. Amém? E a resposta do Senhor qual foi? Primeiro, verso primeiro, o que ele diz aí? Você está comigo? Pegue sua Bíblia aí, por favor. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Então a primeira coisa que Deus responde, a primeira forma como Deus se manifesta a Ele, é que o Senhor o ouviu. Diga para o seu vizinho aí: se você suplica, se você vai direto ao Senhor e clama ao Senhor, Ele te livra, Ele te ouve. Ele ouviu a minha oração, amém? E ouviu a minha súplica, ouviu. Que coisa linda, Deus do seu trono ouvir um pecador como eu e você. Quem pode dizer aleluia? No verso 2 diz que Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Veja aí o que está escrito: Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Gente, isso aqui é fantástico. Você está falando do Criador do universo, do Todo-Poderoso, no seu trono, um pobre homem gritando, gemendo e chorando, e Deus se inclina do seu trono, não porque Deus não está ouvindo, porque Ele ouve tudo. Deus se inclina ali do seu trono, talvez muito mais do que para ouvi-lo, mas para dizer para ele: filho, eu estou contigo. Você já pegou aquela criancinha que você está falando com ela, ela está tentando se manifestar, se explicar, entendeu? Aí aquela criancinha fala contigo, o que é que você faz às vezes? Você se inclina, baixa um pouco,
E ela se sente bem, porque você foi ao nível dela, você se inclinou para ela, e ela começa a falar o que ela quer, o que ela deseja. A palavra de Deus está dizendo que Deus fez isso com o salmista, ele se inclinou. Ele chegou pertinho, vem cá, filho, como é que é? Eu me inclino para te ouvir. Diga para o seu vizinho, o Senhor se inclina para ouvir o teu clamor. Aleluia por isso. A outra coisa, o verso 5, que diz: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ele se comove com piedade, ele se apieda, ele age com misericórdia, ele age com compaixão, com graça e com justiça. O verso 5, na minha tradução, diz: ele é misericordioso, justo e compassivo. Por isso que ele agiu. Ele é misericordioso, justo e compassivo. Amém? Mas nas outras traduções diz: ele é gracioso. Outra tradução diz: ele se apieda. Ele se apieda daquele que está sofrendo. Ele sente piedade. Ele se comove. O seu Deus, o Senhor Jesus, se comove com a sua angústia. É por isso que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele se apieda, ele compadece. E eu acho lindo, ele se comove. A emoção de Deus se entra em interação com a sua emoção, e ele se comove. Glória a Jesus por isso. Amém? No verso 6, diz aqui: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me socorreu. O que Deus fez? Socorreu. É tão legal quando você tem um socorro, sim ou não? Um amigo meu esses dias estava vindo de Imperatriz para cá, encontrou uma família meio angustiada, o pneu do carro furado, e ele sem os equipamentos. Ele parou, desceu, foi lá, abriu, mexeu na roda, fez tudo, colocou tudo. Que alegria para aquela família. Alguém a socorreu. O salmista diz: o Senhor me socorreu. Ele socorre, irmãos. Ele socorre. Ele é o Deus que socorre, não importa o buraco, não importa o tanto que quebrou. Ele é o Deus que socorre. E esse salmista está falando disso, que Deus socorreu ele. Aleluia por isso, amém? No verso 7 diz uma coisa que eu amo e quero focar mais nela um pouquinho. Volta ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor te tem feito muito bem. Ele fala com sua alma agora, essa alma que estava aí perturbada, angustiada, e diz: volta ao teu descanso. Você pode descansar, alma. Essa mente que não para, essa mente angustiada, volta ao teu descanso. Esse problema que fica o tempo todo na tua cabeça dizendo: ai, como eu faço, angustiada, o Senhor diz: volta ao teu descanso. O salmista voltou ao descanso. A alma que estava perturbada voltou ao seu descanso. Diga para você mesmo: ó minha alma, lança-te nos braços do Senhor e descansa nele. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é essa expressão: volta ao teu descanso. Gente, isso é fantástico. Como é bom você voltar ao descanso, sair daquele momento de pânico, de medo, de temores, de ansiedades, de angústias pelo amanhã, e pela graça do Senhor, pela força do seu Espírito,
da sua palavra, e porque Deus é bom, você encontrar novamente descanso para a sua alma. Eu ministro sobre sua vida, que Deus traga descanso para a sua alma, que a sua alma encontre descanso como este salmista encontrou, em nome de Jesus. Lembre-se, ele clamou ao Senhor, o Senhor se moveu e trouxe a ele descanso. Volta ao teu descanso, ó minha alma. O Senhor livrou a alma dele da morte, verso 8, das lágrimas, tristeza profunda, e da queda. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, o que acontece agora? O cara descreve o seu drama, que eu já descrevi para vocês. Ele suplica, ele clama o Senhor responde, começa a mostrar livramento, trazendo paz à sua alma, acabando com as cordas do inferno, acabando com as cordas da morte, acabando com a aflição, acabando com a falta de forças. Ele se renova, ele se reergue, e ele aprende a conhecer o Senhor. Muito do que nós passamos na vida tem um caráter disciplinador, e é necessário, porque a nossa alma é festeira. A sua alma é festeira, ela quer festa. A sua alma e a minha só quer saber de coisa que não tem problema. E quando a gente é assim, por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, que no lugar da festa não há sabedoria, mas no lugar da morte há sabedoria. É quando você é quebrado, sim ou não, que você se joga no pó, e você vê Deus agir, Deus diz, esse Deus é vivo. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, como disse Jó. Eu conhecia Ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Você está passando por aflição? Que oportunidade maravilhosa de você conhecer o Senhor, de eu conhecer o Senhor. Que tempo precioso. Não fique se amaldiçoando, não. É o tempo de você se jogar nos pés dele, suplicar, clamar, rogar e esperar na sua bondade. O salmista descobriu que Deus é o grande eu sou. Foi o eu sou que veio e atendeu ao seu clamor. Quem pode dizer glória a Deus? Ele aprendeu que Deus o livrou, não só por causa das suas orações, mas por causa de quem Deus é. Diga para o seu vizinho aí, se Deus traz livramento, se Deus restaura a sua vida, não é só porque você orou. Sim, é bom orar, mas é por causa do seu caráter. O que é que a Bíblia diz aqui sobre o caráter de Deus? Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele se compadece, sua graça é tremenda, seu poder de mudar qualquer situação, porque Ele é todo poderoso, é o Shaddai, e esse é o Deus que este salmista conheceu. Não de ouvir falar, ele viu que Deus é benevolente. Ele diz, já li para vocês várias vezes, ele viu que Deus é misericordioso, longânimo. Irmãos, nós arrumamos tanta encrenca para a vida, e Deus ainda tem paciência com a gente. Nós não temos paciência às vezes nem com nossos filhos, não temos paciência às vezes uns com os outros na igreja, mas Deus não é como nós, Ele se compadece. Quem pode dizer aleluia? Ele se compadece, meu irmão. Ele está totalmente desejoso de revelar o seu caráter. E sabe de uma coisa? O caráter dele é imutável. Ele é fiel. Não é porque você ou eu venhamos a ser infiéis que ele vai mudar na sua natureza. Ele não vai mudar. Ele vai liberar graça, Ele vai liberar misericórdia,
Ele vai liberar bondade, Ele vai liberar livramento, porque é parte do seu caráter fiel. Diga: Deus é fiel ao seu caráter, à sua natureza. Oh, irmãos, quando a gente descobre isso, não só aqui na cabeça, mas desce para o coração, volta minha alma ao teu descanso. É o que ocorre com a gente, porque você não está firmado nas circunstâncias que vêm e vão. Estou vivo aqui pregando, quem sabe tem daqui a pouco. Estamos vivos aqui no culto, quem sabe daqui a pouco. Não sabemos nada, a gente não sabe de nada, nem de um centímetro à frente. Todavia, nós podemos descansar naquele que é imutável. E como o salmista diz: Senhor, tu não mudaste, e porque tu és misericordioso, eu vou clamar aqui de dia e de noite. Senhor, tu não mudaste, e porque tu és bondoso, eu vou clamar a ti de dia e de noite. Eu vou suplicar. Eu vou suplicar. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, não interessa, porque eu sei que Ele é fiel. Na hora certa, Ele vai mover céus e terra e vai mudar essa história para a glória do nome dEle. A Ele a glória, quem pode dizer amém? A Ele a honra, a Ele o louvor. Dê um aplauso para o Senhor Jesus. Eu não vou ter tempo para avançar o restante do salmo, porque senão vai ficar muito tarde, eu não quero cansar vocês. Mas eu quero deixar para vocês lerem em casa, sua tarefa de casa. Leia o Salmo 116, porque agora eu iria falar qual foi a resposta do salmista ao livramento que Deus trouxe. Como ele respondeu? Eu vou dizer só uma coisa para não... Ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e a minha súplica inclinou o seu ouvido. Ele aprendeu a amar o Senhor diante daquela situação. Aquela situação não o afastou de Deus, mas o aproximou. Aquela situação não fez ele ficar seco na alma, mas cheio de paixão por Deus. E ele começa o salmo dizendo: eu amo o Senhor, aleluia, porque Ele ouviu, aleluia. Glória a Deus por sua palavra. Qual é a sua angústia hoje? Qual é a sua luta? O que está ocorrendo com você? Coloque diante do Senhor. Sabe de uma coisa que eu tenho percebido muito frequentemente, irmãos? Sem dúvida de errar no que estou falando, não é um julgamento precipitado. Eu creio que a maioria da cristandade hoje não vê os livramentos do Senhor porque não suplica, porque não clama, porque não invoca o nome do Senhor. Vejo vários casos, tem casos que ficam assim na minha cara, patente, não só aqui, eu sempre estou pelo mundo, né? Ultimamente viajo menos, mas já rodei muito. Que você está vendo, é o diabo que está fazendo aquilo ali, o cara não faz nada. O diabo está fazendo um ninho lá na casa, o diabo está fazendo um ninho lá no trabalho, o diabo está perturbando, e não clama ao Senhor, não rasga o coração diante de Deus. Muitos de nós estamos perdendo a batalha, porque nós não suplicamos, nós não clamamos, nós somos fracos de clamor. Aí faz uma oraçãozinha ali de 3 minutos, ai Jesus, aí sai de lá mais aflito do que começou. Melhor talvez nem ter orado. Esse salmista aqui, ele foi para o pó, suplicando o Senhor. Alô? Amém. Vamos ser diferentes. Se você tem um desafio aí sério, vamos ser intensos com Deus como o salmista foi.